Jornal da Manchete. Na entrevista com Vitória Moreira, depois do julgamento de Sócrates. Vitória, pela sua posição em acusação no julgamento de Sócrates, por que você acha que ele deve ser condenado? Pelas fontes que eu estudei, me aprofundei no assunto, eu acredito que pelo que ele cometeu naquela época, ele deve ser condenado. Mas eu não posso decidir isso, porque quem decide isso é o júri, não eu. Ok. Muito obrigada, boa noite, e é com você, Tony. Na entrevista com Gabriela Carvalho, da oposição da defesa. Por que você acha que Sócrates não deve ser condenado? Porque eu acho que a gente tem que mudar aquela situação que ocorreu no passado, que foi injusta. Por causa da política, que eles reprimiam muitas coisas que eu falei durante o meu julgamento, que vocês vão acompanhar nas edições do vídeo. Minha opinião, particularmente, é que ele deve ser defendido, porque fatos comprovam isso, que ele foi injustiçado. Mas o júri deve fazer a condenação e vai ser feito o que é mais justo. Ok. Eu estou aqui, representante da acusação. Eu estou aqui para dizer que Sócrates, ele persuadiu os jovens e também a juventude. Todos a juventude da época, em Atenas. Então, Sócrates, ele é julgado de persuadir os jovens, a juventude, em toda a época de sua vivência em Atenas. Sócrates também é acusado de... Sócrates também é acusado de corromper a juventude durante Atenas. Ele nasceu no século XVII. Também é acusado de é isso aí, da juventude. 2 minutos. Senhores jurados, eu falo que a acusação de corromper a juventude é inválida, porque na época da democracia ateniense, eles tinham direito a debater em praça pública. No entanto, Sócrates não era pago para conversar com os jovens, muito menos ele era pago para persuadi-los. Pelo contrário, os sofistas da época que eram pagos para fazer isso e impunham. Dois minutos para a técnica. Boa noite, senhores jurados. Eu me chamo Vitória, sou membro da acusação. Para contrariar a colega da defesa, porque Sócrates ele foi dos colégios sofistas e ele pensava que não podia vender os ensinamentos. E o governo democrático que pagou os sofistas que tinham essa função de ensinar a juventude em praça pública. Senhores jurados, Sócrates jamais foi pago para isso. Apesar dele ter estudado na escola sofista, ele não era a favor do pensamento sofista, que era pagar. Os sofistas eles eram pagos por políticos influentes da época para ensinar aquilo que a sociedade impunha, para eles seguir a política, votar nos políticos que eles queriam. Sócrates contrariava isso. Sócrates queria ensinar os jovens a pensar, a ter o direito e a liberdade de expressão. Boa noite. Meu nome é Mayra e eu sou membro da acusação. Eu queria protestar por causa que Sócrates ele foi acusado de criar vários deuses e confundir a cabeça dos jovens e corromper os jovens, confundir a cabeça dos homens, porque ele desacreditava dos deuses de Atena.
E como que ele poderia inventar outros deuses, outras divindades, se ele nem mesmo ia aos cultos fornecidos pelos membros pela defesa? Como ele poderia não ir aos cultos e criar outros deuses? Se os deuses deles, mal as pessoas sabiam quem eram os deuses, ele não tinha como provar quem eram os deuses que ele tanto falava. E sim os deuses de Atena, da cidade de Atena, que foram deuses que são tão privilegiados pelas outras cidades. 2 minutos para o júri organizar as provas. Eu pediria que vocês falem mais próximo ao microfone, se for usar o microfone. Se não for usar, falem mais alto para que todos escutem. Primeira prova de vocês. Eu posso falar? Senhores jurados, o fato de Sócrates não acreditar nos deuses é infundável, pois Sócrates em momento algum não falou que não acreditava em Deus. Como ele pode não acreditar nos deuses e pregar novas divindades? Segundo o livro, tem trechos na página 5, que Sócrates fala: de resto, seja como Deus quiser, agora obedecer à lei e me defender. Em outro, Sócrates cita o testemunho do oráculo de Delfos, a qual ele foi para o oráculo e perguntou para o oráculo, amigo dele, se havia alguém mais sábio que ele. O oráculo falou que não. Então só falou que não havia ninguém mais sábio que Sócrates, mas Sócrates não acreditava nisso. Ele falava que só sei que nada sei. Então Sócrates foi até políticos, poetas e artifícios da época questionar sobre a sabedoria deles, acreditando que eles sabiam mais que ele. Sócrates descobriu que o verdadeiro sábio é aquele que reconhece a sua ignorância. Sócrates acreditava nos deuses, só que era uma criatura racionalizada e não inventava. Então ele procurava investigar e entender sobre os deuses. Dois minutos para a réplica. Só que cada um acreditava nas leis, naquela que a sociedade exigia. Se Sócrates fosse falar: olha, seu filho... Se Sócrates falasse para um jovem que ele acredita no que ele quer e desacredita no que ele não quer, mas aquele jovem ele segue uma lei, a lei que a sociedade impõe. Se seu pai acreditasse, ensinasse isso para você e viu uma pessoa que falasse que ele tinha que ter um pensamento liberal e mudasse completamente o seu pensamento, com certeza isso não ia dar muito certo. Dois minutos para a réplica. Pois bem, senhor jurado, se vamos pensar assim, a sociedade não evoluiria. Na ditadura militar, se todos ficassem calados, obedecendo aquelas leis, será que a gente estaria até hoje assim? Se a gente for pensar dessa forma, a sociedade nunca evoluirá. A sociedade evolui com a força do pensamento, com a força da população. As pessoas têm que questionar, as pessoas têm que protestar, as pessoas têm que ter direito à fala e a se expressar. Sócrates apenas falava para os jovens se expressar. Foi isso que aconteceu. Por isso que a Grécia evoluiu, nada mais do que a filosofia de Sócrates. Encerramos esse argumento. Vou voltar 2 minutos para vocês acabarem de escrever e vou me reunir com o júri e volto com o resultado do julgamento. Presenciou o fato ocorrido, o julgamento de Sócrates. Queríamos saber a opinião dele sobre o acontecido. Boa noite. Então, eu achei interessante o julgamento, né? Porque as duas partes foram boas.
e em determinados momentos a defesa saiu muito melhor que a acusação saiu perdida. No determinado momento ficaram sem fala, a defesa foi bem. Isso aí. Muito bem. E o que você acha sobre Sócrates? Você acha que Sócrates deveria ser julgado ou você acha que Sócrates deveria ser inocente? Ele deveria ser julgado, como toda a sociedade deve ser. Muito obrigado pela sua oportunidade. Graziele, voltamos com você. Cada um dos jurados e em seguida eu faço o veredito. Boa noite a todos. Eu declaro Sócrates inocente, pois as provas apresentadas pela defesa foram mais consistentes. Destaco entre elas o fato dos sofistas cobrarem pelos seus ensinamentos ao passo que Sócrates não o fazia. E com isso ia de encontro com a política e a economia da época. Ou seja, queriam matar Sócrates para continuarem lucrando. Boa noite. Considero Sócrates inocente pela relevância e maior clareza de provas e argumentos feitos pela defesa. Entre eles, o fato de considerar que todas as pessoas têm direito à fala e livre expressão das suas opiniões. Boa noite a todos. Eu considero inocente por falta de argumentos da acusação. Boa noite a todos. Eu considero Sócrates inocente, pois ele tinha duas opções: ou tomar o cálice e morrer na frente de todos, ou sairia fora da cidade de Atena. Então ele preferiu morrer do que fazer aquilo que não gostava. E diante do argumento do júri, eu declaro Sócrates inocente por 4 votos a 0. E damos por encerrado. Jornal da Manchete.